Depois que eu entrei na área de dados, eu nunca mais consegui sair dela e nem quis sair, porque é isso, assim, e eu acho que o mercado e o momento da história que a gente está vivendo só, corrobora, né, assim, me sustenta para continuar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai estar acompanhando com a gente. Seja muito bem-vindo ao Papo de Mestre. Aqui vocês são mestres e nós somos os aprendizes. E hoje nós temos um episódio muito especial. Primeiro, porque é sexta-feira de carnaval, então tem muita gente aí empolgada para poder pular o carnaval, para poder se divertir, outros para poder descansar, outros que vão deixar os filhos com as avós, com os avós, para poder curtir um pouco o casal. Então tem bastante coisa e tem bastante programação para todo mundo no carnaval. E a nossa convidada de hoje, você já está vendo ela aí, você já viu o nome dela provavelmente e a foto na capa desse podcast. Mas eu vou fazer uma breve apresentação dela aqui, porque se eu for apresentar o currículo dela, a gente vai precisar ficar umas 8 horas de podcast aqui. Então vamos lá. Ela é Head de Data e Analytics. Trabalha hoje nesse cargo na Valorec. Aí ela vai me corrigir se eu falei certo, porque eu não sei falar francês. Logo, é uma empresa francesa. Formada em ciência da computação, especialista em engenharia de software, mestre em ADM e sistemas lógicos. Professora de pós-graduação e cursos relacionados a dados, IA, analytics, enfim, todo esse nosso mundo. Palestrante, Top Voice LinkedIn, escritora do livro Fluência em Dados e IA, Estratégias e Práticas para Trabalhar e Viver em um Mundo Dirigido por Dados. E não menos importante, ou mais importante que tudo isso, esposa e mãe. Senhoras e senhores, Priscila de Jesus Papazizes Paolinelli. Isso aí, Flávio, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme nessa sexta-feira de carnaval aí, de descanso. Boa. Ai, que bom, tá vendo? Eu falei que tinha programação pra todo mundo, hein? Eu dei um spoiler. Quem é que será que deixou os filhos com os avós? Vamos descobrir hoje, hein? Isso aí. Boa. Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Sei que pra você teve uma logística bastante complicada, né? Para quem não sabe, pessoal, já vou começar falando aqui. A Priscila é de Minas Gerais, ela é de Nova Lima, né, Priscila? Isso A aí. grande BH. Por sinal, aqui fazer um parênteses, né, que eu descobri hoje, fazendo pesquisas sobre a cidade de Nova Lima, para a gente conhecer bem, né, a nossa entrevistada, não só saber o currículo dela, mas a vida dela. Nova Lima foi eleito ano passado como a cidade de melhor qualidade de vida do Brasil, é isso mesmo, É isso Priscila? mesmo. É uma cidade assim, muito arborizada, muito gostosa de se viver. A gente já começou com aquela questão do trânsito, né, que já começou a complicar a nossa situação, mas enfim, é uma cidade muito boa de se Já viver. estão descobrindo isso, então, pelo jeito, né? Se começou a ter Já, trânsito, já. boa. Faz parte do show, né? Cresceu muito nos últimos Eu anos, né, imagino. então. Bom, e muito legal aqui, né, pessoal? Eu adorei os sobrenomes dela. Eu sou bastante aficionado, né, por essa parte histórica, cultural. E ela tem dois sobrenomes que não são tão tradicionais, né? Talvez um mais fácil de entender, né? Que é o Paolinelli, que é de origem italiana. E aí eu vou até te fazer uma pergunta que a gente estava conversando um pouco nos bastidores. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o marido dela, mas eu quero conhecer um pouco mais a história. Mas parece que tem até um ex-ministro da Agricultura, né? Isso Que aí, é Alisson o Paulinelli. Alisson Paulinelli. Que se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar as imagens de onde tem foto dele, é Alisson Paulinelli. Mas é por conta de um erro de ortografia. Isso aí, que deu muito trabalho, inclusive, para essa família aí, para trocar todos esses Us por Os. É, Mas, enfim, esse é um bate-papo para outra é pessoa. outro café, né? É outro Café café, com outra com pessoa. pão de queijo. Boa, muito bom. Então, a gente tem até um pão de queijo aqui hoje, né? Obrigado, produção, vocês são demais. E tem o Papazices, que é um sobrenome de origem grega, bem diferente. Eu, particularmente, não conhecia ninguém com esse sobrenome. É, na verdade, meus avós são gregos, né, por parte de pai, e minha família, por parte de pai, tem aquela história bem comum, né, de acontecer, que é meu avô.
no falecimento da minha avó, no parto da última filha, ele juntou os filhos homens e veio para o Brasil. Então, na época, meu pai tinha 8 anos de idade, né, na época da guerra. Então, é realmente uma família grega pequena. A maioria dos meus primos estão aqui em São Paulo, eu sou a única lá em É. Belo Horizonte, né, em Uau, Nova Lima. Mas é a história, né, do pessoal vindo para cá, né, naquele período. E meu pai tinha 8 anos de idade na época. Então, uau, que história, hein? Tem muita imigração, né, nessa é, época da Segunda Guerra aí, tem sim, primeira e segunda, né? Tem muita imigração pro Brasil, muito legal, hein? Sabe, depois aí a gente bate mais um papo aí pra você me contar mais, que é bem legal, porque a gente tem assunto aqui hoje demais e eu preciso deixar você ir descansar, né? Que você tá é isso cansado, aí. né? Você deu aula ontem, né? Até 10 e Aula quase ontem 11 que você e falou. atraso de voo hoje, mas vamos lá. Estamos aqui, né? Isso aí. Então é isso aí, pessoal. Então já se prepara que tem bastante lição aqui de vida, hein? Então vocês já estão vendo que não é simples, né? Quem tá olhando a gente aqui do outro lado, acha, pô, a vida deles é moleza, tranquilo, tá lá no ar-condicionado gravando podcast. Mal sabe o pessoal, né, Pri, o que a gente passa aqui Isso aí. para poder fazer o que a gente faz e viver da forma que a gente vive, né? Bom, legal. Então, pra gente começar aqui, quero que você conte um pouquinho, obviamente, da tua progressão de jornada. Como que você iniciou? Por que área de TI? E como que você foi parar em dados? Conta pra gente um pouquinho aí de onde surgiu Bom, essa paixão aí. então, gente, eu ali no período, que é até engraçado, porque eu estou vivendo esse período agora com a minha filha, né? Ela está no terceiro ano do ensino médio esse ano, então vai decidir, né, qual carreira seguir. Então, ali nos meus 17 anos, eu de fato entendi que eu não queria nada relacionado à área de humanas, à área de biológicas, né? Se eu ver sangue, eu desmaio. Então, eu falei, não, meu negócio é engenharia, né, mais nessa área. Aí eu fiz vários vestibulares para várias engenharias e acabei entrando na engenharia de controle e automação. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a gostar das disciplinas de programação de computadores. A questão do raciocínio lógico, que é fundamental para a nossa área, né, de tecnologia, aquilo me motivava, eu gostava, né, de ver o programa funcionar, aquilo acontecer. E aí eu acabei optando, depois de 2 anos, pelo curso de ciência da computação. Então, eu entrei, eh, na época, né, assim, a gente sabe que tem muito mais disciplinas do que não só a programação. E aí, quer dizer, nos meus 4 anos de curso, ali quando chegou em 2002, que era, né, o último ano, eu tive a disciplina de Business Intelligence com o professor Carlos Barbieri. E aí, naquele momento, aquilo me deu um clique, assim, do tipo: "Nossa, eu gostei demais disso aqui". Mas quer dizer, eu ainda estudava, eu estava fazendo estágio na época, meus estágios eram de programação, helpdesk, né, todo mundo começa no helpdesk, eu também comecei no helpdesk. E aí, quer dizer, ok, deixei aquilo ali guardado, e aí eu passei no trainee da Valorec, eu tô na minha segunda jornada de Valorec. Então, em 2003 eu entrei na Valorec como trainee, no primeiro ano cuidando ali de sistemas SAP, e no segundo ano eu fui convidada para assumir o DW da empresa, isso em 2004. Então são 22 anos trabalhando com dados na época, né, quer dizer, eu juntei aquilo que o Barbieri tinha ensinado com aquela oportunidade de trabalho, falei: "Opa, casou". E Flávio, assim, uma coisa que acontece muito comigo é que apesar de ser, né, assim, de gostar da tecnologia, eu também gosto de conversar, eu também gosto de pessoas, então eu justamente uni essa coisa de saber sobre a tecnologia e estar perto do negócio. Então eu falei: "Esse negócio aqui ficou bom". Então foi assim, em 2003 eu ingressei, em 2004 eu assumi o DW, e aí comecei a trabalhar e virei depois especialista em BW, e fui nessa jornada, né, de Valorec aí por quase 7 anos trabalhando, né, com dados. 2008 minha filha nasceu, e aí eu optei aí na verdade nesse meio tempo eu fiz mestrado, porque vocês vão perceber que eu sou uma pessoa bastante dinâmica, eu gosto muito de fazer muitas coisas, e aí eu fiz o mestrado e comecei a dar aula. Então, quando eu engravidei da Duda, eu trabalhei até 39 semanas, na Valorec dando aula, à noite, e na Paz.
E aí, naquele momento, eu falei, bom, quando eu voltar, aí eu preciso optar. Obviamente, eu trabalhava 60 horas por semana, então eu ia precisar optar por uma das duas empresas. E aí eu optei pela carreira acadêmica. Então, eu fiquei 5 anos exclusivamente dando aula na universidade, aí de várias cadeiras de tecnologia, não só de dados. Mas aí eu fui, né? Quer dizer, fui para essa área ali, acadêmica mesmo. E o que que acontecia? Volto. Vai Vamos falando. Tá, Eu não tá, vi que tem um LED aqui, não, agora eu tirei o pé. pronto. Então, eu tive que optar por uma das duas empresas. E aí, eu optei pela carreira acadêmica, que eu teria mais flexibilidade, eu teria mais tempo em casa. Só que aí eu acabei, durante os 5 anos que eu fiquei nessa carreira, eu fui assumindo disciplinas, assumindo. Então, no final, eu já estava 40 horas, já dava aula de manhã e à noite. E aí, meus alunos de TI, né, eles falavam comigo assim, professora, você trabalha ou você só dá aula? Aí aquilo, gente, eu queria, né, assim, eu falava: "Não, não é possível", né, e assim, eu dava aula de programação, análise de projetos e sistemas, orientação a objetos, Java, e também, né, nas cadeiras de dados ali também muito no inicinho, porque isso, né, já tem, sei lá, 15 anos, então não era comum igual a gente vê hoje, né. E aí aquilo começou a me incomodar. Aí eu entrei no doutorado, parei, e eu falei: "Bom, eu acho que eu vou voltar para o mercado". Realmente, assim, dei minha contribuição, mas, né, a academia é algo que eu sou apaixonada, então, assim, eu dou aula até hoje, mas, assim, eu não quis tirar de mim essa oportunidade de debater o que eu via no acadêmico lá dentro da empresa, no dia a dia. E aí voltei a colocar currículo, né, no mercado, isso foi 2013, e aí, foi quando eu fui convidada para ser analista de dados da Unimed BH, né, a Unimed é uma operadora de planos de saúde, né, a maior de Minas, também com serviços próprios. Então, aí volta aquela coisa da área da saúde, né, eu falei: "Opa, não quero a área da saúde", aí de repente, né, estou eu lá dentro da Unimed, e aí eu assumi o projeto de implantação do Click, na época, né, que é uma ferramenta de analytics ali, na época o ClickView, e foi assim, a Unimed eu fiquei na Unimed 8 anos, e eu falo que a Unimed foi a minha principal experiência de crescimento, porque foram 8 anos realmente vendo uma estrutura de dados, aquela coisa do reporte tradicional virar um data discovery, né, virar uma descoberta de dados, um data warehouse virar um data lake. Então, assim, eu tive essa oportunidade, e aí que eu encontrei também, esse propósito, que eu acho que a gente vai, né, falar sobre isso hoje. E eu vi o seguinte, as pessoas de diversas áreas, elas podem ter a oportunidade de trabalhar melhor quando elas usam dados. E o melhor é mais rápido, com mais eficiência, reduzindo custo, aumentando receita, entendendo o seu cliente. Então, assim, esse universo, ele me fascina. Eu gosto demais de ver uma pessoa que às vezes não quer usar os dados ou não está preparada para usar os dados, de repente falando assim, gente, é, isso mudou o meu processo, isso mudou a forma como eu enxergava as coisas. Então, isso me motivou. E aí depois, né, vieram outras empresas, então depois eu fui para a Unidas, assumi a gestão de dados da Unidas, a Localiza comprou a Unidas, aí eu fui para a Localiza, e aí no final de 2023 eu fui convidada para assumir como Head de Analytics e Governança, na época Analytics, agora Analytics e Governança, da Valorec, né, e tem sido também uma experiência, assim, super bacana. Bom filho a casa tornou. Isso aí, 14 anos depois. Uau, que legal, hein? Que bela trajetória. Pô, você me deu aqui pelo menos uma meia dúzia de insights aqui de coisas que eu já quero te perguntar aqui. Nós vamos ficar umas 4 Não, muito legal aqui, vixe, por mim, pessoal, prepara aí colchão, que você vai longe hoje aqui, hein? Mas brincadeiras à parte, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, você fica bem à vontade, tá, Tá bom. Pri, pra responder pra gente, que pode chamar de Pri, eu já te Pode. chamei 3 vezes, agora eu te perguntei se eu posso, né? Agora, Pri, Agora, melhor do que Paula, né, melhor que Flávio? Paula, né? Meu Deus, gente, depois a gente conta essa daí no corte, deixa pro corte Isso essa. aí. Pri, a gente sabe que não é um assunto tão simples de se tratar, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí,
como que é, e eu acredito que você, inclusive, é uma influenciadora disso, de mulheres criando e vivendo jornadas em TI, em dados. Você pode falar um pouquinho aí? Eu sei que você tem até uma iniciativa, né? Então você pode contar um pouquinho pra gente aí se isso ainda é um mito, se você vê, né, que tem muita oportunidade ou não. Já conta um pouquinho pra gente aí a respeito de mulheres em TI e dados, por gentileza. Como eu sou formada em computação, já naquela época da faculdade, né, a gente já percebe que a quantidade de mulheres é infinitamente menor, né, do que a quantidade de homens. Só que isso nunca me intimidou. Então, eu nunca tive, né, qualquer tipo de problema ou qualquer restrição. Eu me formei em segundo lugar geral, então, assim, eu sempre gostei muito de estudar, então, isso também me colocou em posições de igualdade, né, independente de qualquer coisa. Depois eu fui para uma empresa do setor siderúrgico, que é um outro cenário que é, né, extremamente masculino. Depois eu voltei para dar aula na computação, então às vezes eu era a única mulher da sala, eu tinha uma turma que eram, né, 100% de homens, e eu sempre, né, quer dizer, eu falo que essa é uma questão de base, porque igual eu contei, né, eu tô com uma filha, minha filha tem 17 anos, e ela vai fazer agora, né, a escolha da universidade. E assim, o que eu tenho, né, o que eu passo para ela é que essas oportunidades, elas existem realmente para todo mundo. Você pode escolher qualquer carreira. Então, é um ponto que só que eu acredito muito que a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa abrir espaço, a gente precisa realmente deixar essa voz, né, ecoar, porque ainda, quer dizer, a gente já melhorou as estatísticas, né? Hoje, quando eu entro numa turma de pós-graduação ou quando eu vou dar um curso, né, eu já tenho ali muito mais mulheres, mas é uma questão que há mais ou menos 3 anos atrás, dentro desse ecossistema da Clique, né, as mulheres que fazem parte desse grupo, né, que é o Clique Luminary, que são 70 pessoas no mundo que, né, são embaixadores, vamos dizer assim, da plataforma, a gente viu a mesma coisa, né, numa reunião que a gente fez uma vez presencial, a gente olhou para a sala e falou: "Ó, aqui deve ter mais ou menos umas 30 pessoas e a gente tem 5 mulheres. Vamos criar um grupo? Vamos colocar essa voz, né, ali para todo mundo?". Então, hoje a gente tem o Woman Who Click, que na verdade são mulheres, né, da tecnologia, independente de plataforma, mas claro, né, se utilizam o clique, é algo que a gente discute muito. E aí a gente faz eventos, né, assim, eventos online, porque o grupo é formado por mim, né, que sou brasileira, Angélica, que está na Holanda, Steph e Gwen, que estão nos Estados Unidos. Então, assim, a gente fez um grupo multicultural e patrocinado pela Clique. Então, a gente é isso, né? Faz webinar, faz grupo de discussão, abre oportunidade de mentoria, abre oportunidade de coach. Então, assim, para realmente tentar trazer, né, mais mulheres para essa área, porque a diversidade é importante, a gente entende isso, mas às vezes, né, a sociedade ou a forma como as coisas estão colocadas ainda, né, é difícil fazer essa roda girar. E o Brasil deve ser um país um pouco mais complicado, talvez, a nível dessa equidade, né? A nível, principalmente na área de TI. Enfim, e é tranquilo? Como é que o pessoal consegue contatar ou entrar em contato ou conhecer o projeto? Eu não sei se eu posso chamar isso de projeto ou de, Sim, enfim, pra até depois comunidade. a comunidade, até depois para a gente passar aí para os nossos, para nossa produção, para eles disponibilizarem os links, enfim, o pessoal entrar em contato, entender como é que funciona. Hoje a gente tem uma comunidade que é o Woman Who Click, então, né, digitando ali na ferramenta de busca, né, a gente já consegue achar, mas eu deixo depois, né, os links e as páginas, porque ter mais mulheres é muito importante para nós nesse movimento. Não, com certeza. E deixa eu só tirar uma última dúvida a respeito desse tema aí, que eu acho ele super relevante. Ele é aplicável somente, então, para quem é da região de BH ou não, tem meninas Todo de São mundo. Paulo, mulheres do Rio Grande do Sul, todo mundo Mulheres do consegue. mundo inteiro, na verdade, Ah, né, assim, hoje a gente tem, inclusive no evento da Clique eles abrem espaço, né, para as mulheres falarem, a gente apresenta, né, a gente se reúne, então assim, é realmente um grupo que a gente precisa também se fortalecer, né, tenha então, dúvidas. o mundo todo. Muito legal, hein, pessoal. Então, mulheres que estão assistindo,
Você Bem, conhece mulheres, né? Pô, maridos que estão assistindo, namorado, noivo, amigo, primo, vizinho. E indiquem, porque tem muitas mulheres que têm o desejo de fazer carreira em TI, na jornada, e às vezes por um ponto, pô, será só eu? Como que vai ser? Como que vai ser? Não vai ser. Então temos histórias inspiradoras como a da Pri e de tantas outras mulheres que eu tenho certeza que ela vai apresentar aí para vocês junto com essa comunidade global. Então não perca tempo, bora. vai para cima que o tempo urge, Isso aí. certo? Pri, agora avançando um pouco mais aí, ainda falando de carreira, né? Você contou aí a tua história, muito legal, bastante inspiradora, inclusive. O que você pode falar a respeito de hoje, né? Você está numa posição de liderança aí, deve ter uma equipe bastante multidisciplinar abaixo de você. E como que hoje você concilia e olhando TI, olhando que TI, apesar de ser uma área ali que todo mundo olha e fala, não, é só desenvolvedor, só programador, cada um na sua caixinha, mas a gente sabe que hoje em dia não é mais isso. Na verdade, nunca foi. É que a gente foi quebrando as barreiras, os paradigmas e conhecendo melhor. Mas como que você lidar com a pressão por resultados ou como que a área, como que quem trabalha com dados tem que entender a liderança e esse fazer esse balanço, cara, como eu lidero e como eu obtenho os meus resultados. É, e assim, é claro que a gente poderia falar aqui durante horas e horas e horas, mas desde o início da minha carreira como liderança, que foi ali mais ou menos em 2017, como eu vivi a parte técnica, eu vivi essa experiência com o negócio, né? E eu reforço essa questão da Unimed, porque, né, quer dizer, são médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, são pessoas da área da saúde, né, que a gente precisava traduzir esse produto de tecnologia para uma linguagem que todo mundo consegue consumir, independente, né, da área de formação. Então, assim, o que eu tento fazer é uma liderança agregadora. Então, eu sou professora, né? Então, isso naturalmente sobressai. Então, assim, eu ouço muito, eu entendo muito o lado técnico, né? Que hoje eu não ponho a mão na massa mais, e tecnologia a gente sabe que muda a cada segundo, né? Então, assim, é difícil até de acompanhar, mas eu tento trazer as pessoas juntas para aquele resultado. E por mais que a gente fale assim, nossa, hoje em dia é tão difícil trabalhar sozinho, né? Ninguém hoje dá conta, eu vou fazer meu produto aqui, vou entregar tudo sozinho. Não, a gente tem um monte de gente, né, com quem a gente interage. E o que eu tento fazer é trazer realmente todas essas pessoas juntas naquele objetivo maior. Porque ninguém quer atrasar um projeto, ninguém quer deixar de fazer uma entrega, né? Todo mundo realmente quer prosperar, e com isso a empresa prospera. Então, assim, eu tenho esse tipo de gestão tem funcionado, né, assim, eh, normalmente os feedbacks que eu recebo, né, são porque eu sou muito tranquila, mesmo que eu esteja na pressão, mesmo que a coisa esteja, né, pegando fogo, não adianta você descarregar no outro, né, aquela frustração, ou aquele nervosismo que veio ali de uma outra pessoa. Então, o que eu tento fazer é isso, assim, é realmente observar o cenário e fazer muita leitura de contexto, né? Ambientes corporativos são ambientes em que a gente precisa realmente aprender a fazer esse tipo de leitura, e dali, né, você consegue mover o time. E trabalhar com dados, gente, é fascinante, né? Vocês vão perceber até o final aí. Eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço e eu falo isso todos os dias, mas é um desafio enorme, enorme por N motivos, né? Por motivos de entendimento, de custo, de capacitação, né? Muita gente fala assim: ah, meu usuário não sabe o que ele quer, né? Então, quer dizer, como que a gente transforma a visão das pessoas? Então, eu tenho, né, tido bastante empenho em realmente assim fazer um time que possa caminhar juntos e entender, né, qual é o benefício daquele projeto, daquele produto que a gente entrega. Uau, muito legal. Você viu que várias vezes aqui eu baixei a cabeça porque eu tô tomando nota, né, pessoal? Preciso entender os cases de sucesso para saber como eu consigo aplicar isso também no meu dia a dia, né? Super importante. E aí eu vou fazer um complemento, porque eu vejo que você é muito conectada com a TI, né? Apesar de você conhecer muito o negócio, já deu para Sim. perceber. Eu sou o caminho inverso do seu. Eu aparento saber muito de TI, mas eu sou negócio.
Então, acho que você trouxe acho não, eu acredito muito nisso que você falou, né? Acho que quem hoje está na TI precisa conhecer um pouco do negócio. Precisa falar a língua do negócio. Senão a gente fica no nosso mundo e a gente acaba criando verdades absolutas que, apesar de serem concretas, mas elas são absolutas para nós. E a gente acaba perdendo a forma de como a gente vai falar o linguajar para quem não conhece, para quem não é da área, para quem não entende, para quem acabou de chegar. Porque senão a gente, ao invés de ajudar, a gente acaba complicando. E isso também acontece para quem é de negócio. Porque, pô, vem eu, que sempre trabalhei com negócio, ver o processo end-to-end, que eu faço, qual é a minha entrada, como que eu transformo, o que eu entrego de saída, para quem, como essa pessoa recebe. Só que como a gente conecta tudo isso com tecnologia? Então, assim, cara, eu não preciso ser, obviamente, um mestrado em sistemas lógicos, como você é. Mas, cara, eu preciso minimamente, pô, como que é a lógica de que as coisas funcionam? Não preciso ser programador, mas qual que é o racional por trás para eu chegar no resultado que eu espero a partir do processo que eu desenhei? Então é super relevante, né, Pri? A gente. E dando continuidade, isso até é uma coisa que está no livro, que assim, quando a gente fala de dados e inteligência artificial, a pessoa não vai se tornar uma estatística, não vai se tornar um cientista de dados, porque muitas vezes a gente ouve isso, né? As pessoas têm medo, falam assim, ó, mas eu já ouvi assim, mas Priscila, eu não gosto de números, eu não quero ficar vendo fórmulas. E você não vai ver, mas é o que você falou, você vai entender de onde a sua informação saiu e como que ela foi transformada até chegar em algum lugar que você vai usar aquilo para tomar uma decisão, você precisa entender por onde aquele caminho, né, onde aquele dado passou. Então, essa coisa de desmistificar também e trazer um pouco mais de igualdade ali, né, você está entregando um produto que a pessoa, ela realmente vai entender como tirar valor daquilo ali, não é uma coisa que ela vai olhar e falar: "Não entendo, não sei, né, não sou de TI, não é para mim". Boa, concordo super nisso. Antes de eu entrar, você já puxou um gancho bom aí falar do livro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu acho que ela é simples de responder, hein? Já pensou alguma vez em desistir da área de dados de TI, largar tudo, jogar tudo pro alto? Não, eu falo que, né, já há muitos anos, eu brinco assim, eu nunca trabalhei em nada na minha vida que não fosse tecnologia. E depois que eu entrei na área de dados, eu nunca mais consegui sair dela e nem quis sair. Porque é isso, assim, e eu acho que o mercado e o momento da história que a gente está vivendo só, corrobora, né, assim, me sustenta para continuar. Porque, né, a gente estava ali vivendo ali 2020, pandemia, 21, quando veio 22, veio a IA generativa, e aí você fala: "Meu Deus, começou tudo de novo agora, né, vamos aprender tudo outra vez, vamos ver como é que isso vai aplicar". Então, assim, realmente sou muito feliz com o que eu faço, né, e desistir nunca pensei não. Que legal, hein? Bom saber, tá vendo, pessoal? Então, às vezes você já pensa em desistir, que a gente tem um case de quem nunca pensou em Tamo desistir. aí. Então, isso tem muito provavelmente, né? Eu sei que o propósito é algo mais pessoal, mas a nível do profissional, eu acredito que você conseguiu alcançar ali, ou pelo menos, cara, é onde eu vou trilhar para eu poder alcançar o meu propósito de vida, né? Que a gente vai falar isso daqui a pouco. Segura aí que nós Vamos vamos lá. segurar a audiência. Bom, vamos entrar agora num assunto que para mim eu tô bastante empolgado aqui para ouvir você falar um pouco sobre ele, que é o livro. Então eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que está no livro a resposta, mas eu quero que você explane ela um pouquinho até para a gente entender qual foi a ideia por trás do título. O que significa fluência em dados e IA? Então, fluência em dados, vou começar, né, pela fluência em dados, é a nossa capacidade de acessar, manipular e saber argumentar com os dados que a gente encontra no nosso dia a dia. Seja na vida pessoal, quando a gente abre o Waze, né, e fala assim: "Olha, eu vou do ponto A para o ponto B", né, eu vim do aeroporto para cá, e o Waze estava lá ligado. Então, assim, é uma decisão data driven, é uma decisão voltada para o uso de dados. Eu falar: "Eu vou usar uma plataforma que já coletou, que já transformou, que já entregou isso aqui pronto para ser consumido", e você decide se você quer usar ou não, né. Aqui em São Paulo é quase que talvez uma necessidade, né, Pré-rec, né? isso aí, por causa do trânsito.
E isso acontece também no meio corporativo, né? Para que as pessoas deixem aquele, nossa, eu acho que é isso que eu vou fazer, ou então eu sempre fiz assim e eu vou continuar fazendo assim. Então é para tirar, né, o que a gente chama de achismo ou de apenas, né, o feeling. O feeling é importante, mas que a gente possa realmente entender o que que os dados nos dizem. E junto com a fluência em dados, porque quando eu comecei a estudar tudo isso, eu vou contar um pouco dessa história, só existia o termo fluência em dados. Só que com essa questão da IA democratizada, né, no meio de todos nós, a fluência em IA ela se tornou necessária, primeiro porque ela também usa dados. Então, né, todo esse conceito continua valendo. E além disso, a IA traz para nós a necessidade de saber criticar o resultado, de saber perguntar. Então, assim, são soft skills muitas vezes, mas que se eu não tiver aquilo ali, eu tomo uma decisão com base em alguma coisa errada, ou eu passo um relatório para frente, ou uma análise para frente que a IA fez e que ela alucinou, né? Porque agora as coisas alucinam, que é uma coisa que a gente não via antes, né? Tecnologia agora está alucinando. Então, assim, é, o que que me trouxe, né, até o livro? Em 2018, eu estava lá na Unimed, a gente tinha mais de 200 dashboards Uau. corporativos, o dado vinha do Data Lake, né, que era um DW, na verdade, com informação desde 2004, fizemos o MDM, né, de cliente. Então, assim, para mim, era uma das estruturas mais robustas que eu já tinha visto em termos de dados, assim. O dado vinha automatizado, né, o painel estava lá disponível, e o pessoal continuava fazendo o quê? Usando o Excel. Ou não usando a ferramenta. E aí a gente lá junto com o time falou: "Olha, vamos tentar entender, como a gente pode trazer um pouco mais de conhecimento para essa turma?". Aí eu descobri essa autora lá de Amsterdã, que é a Angélica Clidas. Ela escreveu um livro que chama Data Literacy in Practice, né, Alfabetização em Dados na Prática. Isso foi em 2018. E aí eu achei só o livro dela, não existia nada em português, né, ninguém falando sobre esse tema. E aí eu entrei em contato com ela no LinkedIn. Falei: "Angélica, eu sou aqui do Brasil, eu queria, né, eu tenho muito interesse nesse tema". Aí eu olhei o livro para comprar, era importado, super caro. Falei: "Nossa, o que que eu vou arrumar?". Aí, enfim, essa história com a Angélica, ela foi tão, impressionante que, sei lá, 3 anos depois eu estava jantando dentro da casa dela. Uau, Eu intensa, fiz amizade intensa. fiz amizade real, né, com ela. E o que que acontece? Ela trouxe para mim essa luz de que, eh, trabalhar com dados, você precisa ter um conjunto básico ali de competências para você conseguir consumir esse produto no seu dia a dia, porque senão você vai rejeitar, ou então você vai: "Ah, gera uma lista de dados aí para mim, eu faço aqui no Excel". Então, assim, como que a gente transforma essa visão das pessoas, independente da área de atuação, independente da posição hierárquica, que ela pode usar esse tipo de tecnologia e produto. Então, aquilo começou a fazer sentido para mim. E aí a gente conseguiu implantar o programa de alfabetização em dados na Unimed, que era o DICA, Dado, Informação, Conhecimento e Ação. E aí a turma ia passar por esses treinamentos, né, para aprender essas competências que eu falei. Como que eu acesso, como que eu manipulo. E o manipulo, às vezes, não é manipular de código, é saber fazer um filtro e saber que aquele filtro te dá um resultado que você tem uma parte do seu universo ali, porque tem muita gente que ainda se perde nesse dia a dia. Saber ler um gráfico, né? Quantas vezes a gente vê gráficos lidos de maneira indevida e decisões tomadas também, né, que geram prejuízo. Então, a gente começou a estudar tudo isso, fizemos módulos, né, treinamentos e começamos a passar a turma por aquele processo. E deu muito certo. As pessoas começaram a entender, assim, frases que eu ouvi do tipo: "Nossa, eu não sabia que era tão difícil". Ou "Nossa, eu não sabia que eu tinha que fazer isso". Então, assim, questões que, começaram a fazer sentido. Eu falei: "Opa, tá funcionando". E aí eu comecei a escrever sobre isso no LinkedIn, né, porque eu acho que o LinkedIn também é uma plataforma que nos permite fazer, né, assim,
eu testo muita coisa ali, né? Eu ponho o texto, né? Escrevo, tem newsletter todo mês que sai, né? Tem post praticamente aí a cada semana, justamente porque ali você vê, olha, tem outras empresas pensando a mesma coisa. Ou não, isso aqui provavelmente não vai funcionar, não. Então eu testo muito ali. Então eu comecei a Termômetro, você usa o escrever LinkedIn como um termômetro isso, ali. sim. Bacana. E tem realmente dado resultado. E dali eu fui falando tanto sobre isso que as pessoas começaram a me chamar assim: "Ah, faz uma palestra aqui sobre fluência em dados". Então assim, eu fiz palestra na Hering, eu fiz palestra na Heineken, eu fiz palestra em empresas assim, Drogaria Araújo, né, que é uma rede, enorme lá em BH. Então eu comecei e aí eu fui me juntando com esses autores de fora. Aí tem o Jordan Morrow, que ele se intitula o avô da alfabetização em dados. Entrei em contato com ele também, né, conversamos. Então assim, eu estou sempre tentando montar essas redes de apoio. E nisso, eu consegui uma cadeira da pós-graduação, que é o Cultura Data Driven e Data Literacy, que inclusive é essa que eu, né, dei uma aula dela ontem, que é justamente, né, a consolidação de tudo isso em 6 aulas, e nisso a coisa foi caminhando. E aí, há 2 anos atrás, meu marido falou assim: "Você precisa escrever um livro". Não tem, né, assim, não tem autores brasileiros, tem pouco material em português, né, você já está muito bem embasado. Aí eu rodei esse programa na Unidas, depois eu fui pra Localiza, rodei na Localiza e agora eu tô lá também com a frente de cultura de dados na Valorec. E aí, falei: "Beleza, então vou começar a escrever o livro". Aí é aquela coisa que você começa a escrever, aí você para, aí você fala: "Vou mesmo? Não vou? Vou, não vou?". Aí eu contactei o Barbieri, né, e ele tem alguns livros publicados, né, inclusive de governança de dados, e aí ele me deu o contato da editora Alta Books, aí eu mandei um e-mail para lá. E nesse momento, né, eles me mandaram, falaram: "Ah, manda uma proposta". Aí eu mandei a proposta, eles aceitaram, e desse aceite foram 2 anos até a publicação, que foi 30 de setembro do ano passado, né, porque é um processo longo, né, assim, muitas idas e vindas, correção, criação de capa, diagramação, mas foi muito legal. E o livro tem rendido também, muita coisa boa, né, tipo esse bate-papo aqui, né, muitas pessoas que convidam para falar. Então eu acho que porque de fato é algo que não é uma área que faz, não é uma pessoa que puxa, né, quer dizer, todos esses autores que eu me baseei para escrever, eles falam uma coisa: "Se você não tiver patrocínio, não acontece", né, porque beleza, eu quero usar a informação, né, eu quero realmente, melhorar o meu processo, mas e aí, por onde eu começo? Quem que eu vou, né, com quem que eu me junto aqui para fazer isso acontecer? Então, foi algo que, né, assim, e eu falo que é um pouco da minha história, né, isso aqui é a minha história também. Uau, muito legal, hein? Mais uns 30 insights saíram só dessa explanação Vou ter que breve fazer sobre um o livro. V2, gente. Legal. Bom, como eu te falei, eu tô com um monte de insight aqui, né? Você me deu a respeito aqui dessa sua explanação do livro, e eu quero te fazer uma pergunta aí. Você falou bastante explicando sobre o livro, Pri, sobre cultura data-driven. E aí eu quero te fazer uma pergunta emendando nisso. E aí eu quero que você seja muito franco, até porque é talvez aí um ponto de curiosidade meu, inclusive. A cultura data-driven, primeiro, ela é só a IA? A IA por si só já é uma cultura data-driven? Ou ela deveria ser uma ferramenta que compõe todo o modelo, toda a metodologia para que a gente torne uma empresa, uma corporação data-driven? Boa. Eu vou começar separando então, porque a cultura, né, quer dizer, a gente fala de um comportamento de várias pessoas ali fazendo uma coisa que no final, né, quer dizer, ninguém precisa nem questionar que a decisão vai sair com base em dados. Então, numa empresa data-driven, você vai para uma reunião e todas as pessoas que vão discutir a respeito de um processo, de uma compra, de qualquer coisa que você for discutir, as pessoas têm os dados para embasar aquilo que elas vão apresentar ou tomar de decisão. Com
entrada da IA e essa necessidade, né, de todas as empresas de fazer a corrida para entender aonde que a IA ajuda no processo, né, organizacional, a gente acoplou uma ferramenta a mais, né? Porque querendo ou não, seja a IA tradicional ou seja a IA generativa, nós vamos ter ali processos que vão ser, né? Os dados vão passar ali por aqueles modelos e trazer um resultado ali no final. Isso vai fazer com que as pessoas entendam como que elas podem fazer o trabalho delas de uma maneira diferente, porque tudo isso serve para a empresa, ela precisa de ter uma dor, ela precisa ter uma pergunta resolvida por esses processos. Eu acho que um dos principais erros ou das dificuldades que a gente encontra no dia a dia é as pessoas falarem assim: "Ah, eu quero implantar IA", mas eu não sei para qual problema, para qual questão, né? O que que você quer resolver? O que que você quer melhorar? Tem um processo que está muito demorado? Tem uma você está perdendo seus clientes, você quer descobrir por quê, você quer prever, né, para antes do cliente pedir para sair, você já sabe que ele vai sair, você arruma um jeito lá de segurar. A mesma coisa funciona, né, pro turnover. Então, assim, eu estou perdendo os meus funcionários, então espera aí, deixa eu fazer um modelo aqui para poder entender como que eu faço para reter, ou empresas seguradoras, né, para que você não tenha fraudes. Então, assim, a gente tem N objetivos, né, N problemas que a gente pode resolver com esse tipo de ferramenta, mas a cultura, ela só vai realmente ser impactada quando a gente acredita nisso, quando as pessoas realmente acreditam que aquilo ali vai mudar a vida delas. Porque se eu fico ainda, né, assim: "Não, eu não preciso disso não, né, do jeito que eu tô aqui com meu planilhão, resolve". Ou eu não vou implantar IA, porque aí eu vou, né, vai ter questões ali de funções que vão ser substituídas. Então, assim, eu acho que o que vale agora é esse diálogo mesmo, né, do tipo, quais as dores que a gente tem, quais são os problemas organizacionais e de negócio que a gente tem hoje, que podem ser resolvidas por dados e IA, e aonde é que isso, né, faz sentido a gente realmente implantar, né? E aí tem o investimento, tem a capacitação, e aí, ótimo, a gente começa a colher resultados, então realmente, ó, o meu churn ali de clientes, ele reduziu. Eu agora também consegui manter os meus funcionários ali, meu turnover também reduziu. Olha, tivemos avanços. Isso vai proliferando, outras áreas vão querer entender como que elas melhoram também com aquilo implantado, e aí você tem a cultura estabelecida. Mas enquanto, né, a gente tiver o programa de alfabetização em dados acontecendo, as pessoas indo lá, vendo, né, as aulas, assistindo tudo e voltando para suas áreas e continuando fazendo tudo que elas faziam da mesma forma que elas faziam antes, a cultura não vai mudar, né? Vai ficar tudo do jeito que sempre aconteceu. Muito legal isso, hein? Bastante coisa. E mudar a cultura não é simples, né? Nunca. Demora gerações, né? Se a gente for olhar historicamente para mudar uma cultura, demora gerações, né? E esse é um outro ponto, né, Flávio? Porque assim, ah, vou implantar IA hoje, amanhã eu tenho resultado. Não, não vai ter. Porque tem muita coisa envolvida, né? É a qualidade dos seus dados, é o quanto que os times estão engajados em fazer aquilo acontecer, é realmente essa geração de valor, né? Que os últimos artigos publicados aí no final de 25 de revistas importantes, né? Afirmam que as empresas ainda não conseguiram tirar valor realmente do que se espera, né? De tudo isso que está acontecendo. Então, eu falo que é um momento da história que é realmente diferente, né? A gente evoluiu muito. Ao mesmo tempo, é essa coisa, assim, como que a gente abre esse debate, né, para de fato entender o que que é válido, o que que eu coloque que tem resultado, o que que eu coloque que não tem resultado, era só uma hype, era só uma coisa, né, passageira. Então, acho que vale muito essa conversa. Uau, bacana, hein? Você vê como é curioso, né? Hoje, inclusive, eu tava vindo pra cá pro escritório. Eu também não moro aqui na cidade de São Paulo, eu moro no interior de São Paulo. Fora, inclusive, de região metropolitana. Eu moro em Jundiaí, não sei se você já ouviu falar. Fica cerca de uns 65, 70 quilômetros daqui, né? De onde a gente tá no escritório, na Zona Oeste de São Paulo.
Curiosamente, hoje eu vim escutando um podcast a respeito de dados, enfim, de inteligência artificial. Eu achei bastante interessante e é até uma pergunta que eu quero te fazer aqui. Se você acha que... E aí eu vou fazer essa pergunta voltada para IA, tá? E aí eu quero ouvir um pouco a tua opinião. E eles fizeram um comentário lá, e aí eu vou transformar esse comentário em pergunta. Você acha que a IA, ela vai ser uma vantagem competitiva ou ela vai ser uma questão de sobrevivência daqui a algum tempo? Eu acho que eu vou ficar no meio do caminho. Porque outro dia eu estava numa palestra e perguntaram para o palestrante qual eram os próximos 5 anos, como é que ele enxergava os próximos 5 anos. Então, eu acho que está muito dentro desse contexto aí. Eu acho que as empresas que conseguirem realmente aplicar tudo isso de maneira adequada e consciente e obtiverem resultado, eles têm uma vantagem competitiva. Se isso começar a acontecer em muitas empresas, se eu ficar, não quero, não vou, né, não é a hora, aí eu me torno obsoleto naquele processo e, de fato, os meus concorrentes e outras empresas vão sair na frente. Então, eu acho que cada empresa tem tantas particularidades e que você precisa avaliar nessa hora, né, que para algumas vai ser vantagem competitiva, para outras vai ser questão de sobrevivência mesmo. Então, é muito assim, por isso que eu falo que a gente precisa conversar sobre isso, porque às vezes eu percebo, né, dos meus alunos e as pessoas que chegam para mim, eles falam assim: "Professora, mas, a minha empresa não quer nem falar sobre isso", ou então a empresa entende que isso é uma coisa da área de tecnologia. Tecnologia tem que puxar, tecnologia tem que fazer, tecnologia tem que entregar, mas espera aí, eu estou resolvendo um problema de negócio, de novo, né, se eu não tiver o apoio do negócio, se eu não tiver o entendimento do negócio, não adianta, vai ser tecnologia por tecnologia e ninguém vai usar aquilo, né? E aquilo não vai fazer diferença no dia a dia das pessoas. Então, eu participei de alguns projetos de inteligência artificial dentro da Unimed BH, inclusive alguns que são públicos, e eu falo assim: a gente conseguiu esse equilíbrio naquele momento. A gente conseguiu o apoio do negócio, a gente conseguiu disponibilizar dados de qualidade para aquele cenário. E um dos modelos, né, que esse caso ele é público, que é o robô autorizador, naquela época, o tempo médio de espera do cliente caiu de 6 horas para 1 minuto e meio. Uau. Ou seja, é a diferença que brilha o olho, que ninguém vai falar assim, gente, nós estamos medindo aqui, a gente está vendo que a pessoa que esperava 6 horas para ter uma resposta, hoje ela tem 1 minuto e meio. E isso é uma super vantagem competitiva e que, se organizada ali, operacionalizada, daqui a pouco as outras empresas concorrentes, se o cliente delas espera 4 horas, 1 hora, 8 horas, elas já não sobrevivem mais para esse tempo aqui que foi, né, organizado e otimizado pela IA. Então eu vejo isso, sabe, é um cenário que é particular, mas que ao mesmo tempo é algo que eu não fecharia os olhos hoje em dia, né, para esse processo. Até para falar assim: "Não, isso aqui não é para mim", mas não dá para fechar os olhos. Boa. Pegando então, eu vou então fazer uma correção na minha pergunta para ver se faz sentido. A IA, talvez ela por si só é importante a gente conhecer, obviamente, porque ela acelera processos, dá dinâmicas diferentes, né, para o nosso dia a dia. Mas aí posso então afirmar que uma empresa que não implementar uma cultura data-driven, essa sim corre sérios riscos de ser engolida dentro do nicho de atuação dela por outra ou por outras que entenderem que esse é o caminho a seguir no médio prazo, eu diria. Não vou nem ser tão longo prazo, porque hoje É avança tudo longo. muito rápido. Isso. Eu tô assim também. O longo ele tá Cada vez mais curto. mas isso aí, Cada vez mais próximo o longo prazo, né? isso aí. A cultura data-driven, você entende que aí sim ela, se ela não for pensada principalmente no board da companhia, nos C-levels ali, aí a empresa tem um grande risco de sofrer impactos severos por conta de não olhar, não analisar isso com carinho, de fato
transformar que os próximos níveis ali hierárquicos tenham essa cabeça voltada para olhar e tomar decisões baseadas em dados e apresentar soluções baseadas em dados também, né? É, porque o que eu vejo, Flávio, é que assim, quando a gente não é data-driven, né, a gente está ali à mercê do processo acontecendo no dia a dia, da forma como ele se estabeleceu. O que eu quero dizer com isso? Eu conheço pessoas que levam, por exemplo, 20 dias para consolidar uma informação, para gerar um resultado para a empresa. Ou seja, né, quando chegar o resultado, ele já é ultrapassado, já está passado, já não é mais válido, né? Não É dá para você isso aí. tomar uma decisão rápida. É isso aí. E quer dizer, se esses 20 dias, né, que você está ali manualmente, muitas vezes, né, e o dado que vai, o dado que volta, inclui, tira, né, eu realmente posso confiar, né? Quer dizer, aquela regra que está ali, às vezes, outros exemplos, né? O sistema está lá tem 15 anos. Quem fez o sistema nem está na empresa mais. E aquilo ali solta um número com uma determinada regra, e todo mundo consome aquilo e toma decisão. Aquilo ainda faz sentido para o cenário atual, 15 anos depois, né? Aquele número continua valendo. Mas eu brinco, eu até vou falar isso aqui, que as empresas estão produzindo, lucrando, operando, né? Estão. Mas que quando você descobre o que de fato você consegue fazer, quando você tem uma estrutura de dados robusta, de qualidade, e que você começa a implantar essas tecnologias mais avançadas, como inteligência artificial, e ver o resultado acontecer, é inegável. Eu já vi pessoas passando debaixo da mesa em reunião, de tanta alegria que ficaram de ver o resultado, né? Outro que falava. Nossa, eu pilotava o meu avião olhando pela janela. Hoje não, hoje eu tenho um painel de instrumentos. Então, por que que em alguns contextos as pessoas insistem, né, em pilotar olhando ali, né, sem realmente ter o painel completo? Então, e eu brinco também que é o seguinte, se eu não tivesse visto acontecer e o resultado acontecer, até eu duvidaria. Porque são projetos longos, são projetos, né, assim, o investimento é alto muitas vezes, ele demanda o envolvimento de muita gente da empresa, né, o que a gente está conversando aqui, as pessoas de negócio, elas precisam estar disponíveis ali para validar, para questionar, para colocar, né, o problema, a regra. Então, se eu quero que a tecnologia resolva tudo, né, e eu não participo, e eu não. Aí, quando o resultado vem, você fala: não, esse resultado está errado. E aí, eu não vou usar. Só que aí, ao mesmo tempo, em 2022, a IA veio para a palma da nossa mão, a gente faz uma pergunta em linguagem natural e ela responde. E aí eu volto para dentro da empresa, eu não tenho nem onde ainda, muitas vezes, fazer a pergunta em linguagem natural e eu preciso de umas 3, 4 pessoas para me responder aquilo que eu preciso sobre, né, previsão, sobre venda, sobre. Então a gente está vivendo esse momento que né, assim, são muitas informações acontecendo, né. Cada vez mais, né? Não. Cada vez mais informação. E deixa eu tirar uma dúvida aí, né? Eu vou fazer duas perguntas aqui juntas, aí você já consegue me responder. Tá, Primeira, acho que é mais tranquila de você responder. A segunda, a gente vai dar um quebra-gelo aqui. tá bom. Primeiro, quem é o público-alvo do seu livro? É só quem trabalha com dados? O que que você indica? Como é que é? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, gente, o público-alvo é realmente quem não trabalha com dados. Porque o que eu tentei trazer para cá foi todo esses conceitos, até a parte de ferramenta mesmo, mas tentando trazer o entendimento para quem não é da área de dados, como pedir, como questionar, como apoiar, como estar presente. Então, é mais para esse lado. Então, eu falo que é um público, né, assim, todo mundo realmente, né, que hoje, eu brinco assim, tem uma planilha lá rodando no dia a dia, dá uma lida aqui, porque às vezes você vai ter algum insight, você vai ter alguma ideia de transformar a sua rotina de um jeito que vai melhorar a sua vida, né? Você vai poder ir embora para casa mais cedo, você vai poder questionar melhor, né, o que que acontece ali no dia a dia. Então, é justamente para essas pessoas. Eu trago casos, teóricos, né, mas práticos, assim, uma empresa de cosméticos, uma empresa de saúde, né, justamente para dar um pano de fundo que né, de negócio,
E trago também, né, a parte de tecnologia, minimamente ali o que as pessoas vão ouvir, né, porque faz parte de ser fluente em dados, você entender, né, assim, quando a pessoa fala: "Ah, tá lá no data lake", né, mas espera aí, o que é isso? Né, eu já ouvi várias vezes: "Preciso, o que eu preciso de um data lake? O dado já tá lá onde ele foi criado, né, eu tenho que trazer ele para cá de novo?". Então são essas questões que muitas pessoas perguntam né, muitos questionamentos ali da validade desse processo, e eu tento, né, trazer aí uma visão mais simples, vamos dizer assim, menos técnica. Boa. Eu vou mais além, viu, Pri? Eu acho que uma boa parte das pessoas, se você perguntar, se você falar exatamente essa explanação do Data Lake, elas vão te fazer uma pergunta anterior à que você falou. O que é um Data Lake? Que deve ter muita gente que nem sabe o que é Data Lake. Eu não vou entrar nessa seara aqui, porque aí é um outro assunto longo, É uma extenso. o É, é um aí, outro podcast. aí não dá pra ser pão de queijo, aí tem que comer um baião de dois, uma outra tipo de Isso aí. comida ali, né? Uma comida mais com substância, porque nós vamos precisar de tempo. É, mas pegando esse ponto aí que você até falou, eu acho que você vai me dar uma resposta que eu achei que ia ter pouco, mas ainda tem muito mito ainda em cunhar com dado, você vê isso de alguma maneira ainda, o pessoal ainda acha que ou na área que você tem conhecimento em analytics, em dados, ainda tem algum tipo de mito? E aí eu vou fazer uma pergunta além. O teu livro ajuda a desmistificar alguma coisa que o pessoal acredita que a IA vai ser a dona do mundo, que É, ela vai acabar com o ser humano? eu vejo 2 mitos ainda grandes, assim, é tipo: "Isso não é para mim", e aí o livro tenta trazer, senão "Isso é para você, vai ser melhor para você". Né, é claro que tem pessoas em funções que são, vamos dizer assim, totalmente operacionais e, né, quer dizer, o máximo que o livro te ajuda nesse contexto é você poder no dia a dia pessoal, igual eu falei, se você tem, né, você quer saber entender melhor, né, as informações que chegam para você. Agora, esse mito da IA vai substituir o trabalho é um negócio que eu falo muito também, que é o seguinte: é um outro tipo de agenda que as pessoas precisam ter, né? Elas precisam conversar. Porque a gente já teve ao longo da história muitas funções que foram substituídas e outras novas foram criadas. É, é claro que a gente está falando de pessoas, né? E eu também não vou entrar nesse mérito aqui, porque se eu levo 20 dias para consolidar uma informação e de repente alguém fala assim: olha, Flávio, você não vai mais gastar esses 20 dias porque eu vou te entregar uma plataforma que vai te entregar o dado pronto para você. E aí, qual que é a primeira coisa que a pessoa pode pensar? Falou, opa, eu não tenho mais função aqui. E aí, como que a gente evolui, né, nesse processo? Porque eu tenho certeza que provavelmente essa pessoa, ela gera o número e sai correndo para entregar sem qualquer tipo de análise, né, ou aprofundamento ali, porque não dá tempo. Então, será que esse tempo não é para realmente analisar, né, correlacionar com alguma outra coisa, ir lá numa outra área para entender como que o comportamento está lá para ver se, né, bate com aquilo que você descobriu? Então, assim, esse pensamento analítico, ele é necessário e hoje em dia, às vezes, a gente não consegue chegar justamente porque não dá tempo, né? Eu preciso consolidar, eu preciso corrigir o dado, eu preciso. Uma vez eu estava com uma pessoa que me chamou e aí ela falou o seguinte, Priscila, eu não uso o BI porque eu tenho que baixar os dados e tirar as duplicidades. Aí eu falei: "Então espera aí, vamos dar uns passos para trás? Vamos entender por que que ele vem duplicado via sistema? Então, assim, eu não você não vai resolver isso na mão, né, quer dizer, toda vez você vai lá e aí se você errar, se você deletar mais do que o duplicado, se você deixar algum duplicado para trás?". Você dormiu mal, né? Dormiu mal um dia, esqueceu, entregou um dado errado. Isso aí. Eu já tive um processo também que a inadimplência, normalmente ali, girava em torno de 1%, e esse dado era manual. E aí um dia subiu lá uma inadimplência de 10%. E aí, quando um dado desse chega errado, né, nas esferas superiores, isso dá um problema danado. Ele quer Volta dizer, como uma uma avalanche. flecha. E isso é simplesmente alguém que talvez ali na hora, ao invés de 1.0, pôs 10.0 e acabou. Então, esse tipo de problema, né, quer dizer, como que a gente traz clareza, como que a gente
Então, os mitos que eu vejo, né, são esses, assim, dados e IA não é para TI, né? Dados e IA é para todo mundo que entender que tem benefício em consumir aquilo. E para qualquer área de negócio, você entende? Eu estava na área de saúde, né? Depois que eu saí de lá, eu falei, o céu é o limite, porque se a turma lá tá usando, que é, né, realmente assim, algo que é diferente, né, do que eles aprenderam ali no dia Não a é dia. habitual, né? Na área da Não. saúde, né? É bem complicado, né? E isso Implementar faz. tecnologia na É. saúde é um desafio bastante grande, né? Eu concordo com você. E deixa eu te fazer uma pergunta agora aí. A gente tá falando de bastante coisa, a gente falou de muito, né? Da tua carreira, da tua jornada. E aí eu queria que você traçasse aqui um paralelo pra gente. Talvez seja algo, pra mim, um dos mais desafiadores na minha carreira, na minha vida. E aí eu quero ouvir um pouco você até pra pegar um insight aqui ou alguma coisa. Como que você consegue equilibrar tudo isso profissionalmente com a sua vida particular, com a sua vida pessoal, de esposa, mãe, dona de casa, ver a família, cuidar dos pais, ajudar o sogro, a sogra, ajudar todo mundo? Como que a gente vive? Conta um pouquinho aí pra gente, qual que é essa sua Vou até fórmula, olhar para lá que essa fórmula pergunta mágica? é boa, todo mundo faz. Então, o pessoal falou assim: escreve um livro de gestão do tempo, amor. Ah, essa é importante. Se quiser aqui a câmera pra Então, você aqui. Essa daqui é pra você olhar no olho do pessoal e ô, gente, realmente eu sou muito disciplinada. Eu tenho muita disciplina. Porque ainda tem atividade física no meio que eu falo que se eu não fizer, eu fico um pouco estressada. Então, para compensar todas essas outras coisas. Então, assim, eu tenho realmente meu tempo muito organizado. Eu também priorizo bastante o final de semana com a minha família, né? Então, eu esqueço qualquer. Eu consigo realmente fechar, né, o computador ali na sexta-feira e desligar, né? Porque eu acho que se a gente fica o tempo todo ligado e o tempo todo preocupado e o tempo todo. E muitas coisas são coisas que eu já falo sobre há muitos anos. Então, eu falo, por exemplo, dar aula para mim é algo que é quase que terapêutico mesmo, né? Porque é algo que eu tô. E principalmente uma coisa que você falou lá no início, eu tô sempre ouvindo histórias. E isso vai me ajudando depois também, né? Quer dizer, as histórias que eu ouço em sala de aula, no outro dia eu chego na empresa e tem alguma coisa ali que eu consigo falar, ó, aplicar, né? é uma ideia. Então, isso vai se interconectando. Eu acho que uma coisa que eu também, eu passei a funcionar muito bem foi depois da pandemia, que, por exemplo, a pós-graduação, ela não voltou para o presencial, a gente continua online. A questão do modelo híbrido de trabalho também, né, é outra coisa que eu acho que ganha, esse papel importante nesse processo, porque querendo ou não, 2 vezes na semana, né, eu tô vendo a turma dentro de casa, né, eu consigo participar ali mais ativamente, mas eu fiz um processo de autoconhecimento durante muitos anos da minha vida, justamente porque eu falava assim: "Gente", quando as pessoas falam assim: "Ah, o que que você gosta?" Eu falo: "Gente, eu gosto de tudo", sabe, assim, eu tô dando aula, tô feliz, tô trabalhando, né, na empresa, tô feliz, tô aqui, tô feliz. Então, isso, né, faz com que eu dê conta, né, e mais a questão, né, de Deus na minha vida, que é uma coisa que eu também não posso deixar de falar, que para mim é o que me sustenta, porque senão a gente realmente não dá conta. Então, algumas dicas aí do Esse eu concordo bastante, esse último que você falou, pra mim também é algo bastante só positivo. ele. Se não fosse ele, esse é um assunto também que daria pra fazer um Outro. podcast só sobre isso, né? Jesus, que coisa boa. É bom demais falar sobre ele e sobre o que ele faz e a gente nem percebe muitas vezes o que ele faz na nossa vida, né? Às vezes as coisas acontecem e a gente não consegue fazer essa conexão, né? De que é um livramento divino ou uma bênção ou enfim. Mas é muito legal, né? Mas é bom saber. Então, tem uma coisa aqui que eu sou bastante cobrado aqui pela minha família, por muita gente, atividade física. E fica aí a dica, né? Quanto mais eu vou convivendo com pessoas e vou conversando, eu vejo que
É o pilar, um dos pilares de pessoas de sucesso está muito conectado a fazer atividade física. E eu falo, Flávio, assim, eu realmente priorizo de uma forma que, assim, a primeira coisa que eu penso no dia que tem que funcionar é isso. E aí, se eu não consigo por algum motivo de agenda, alguma coisa, no outro dia eu sinto. Então, né, assim, minha família já sabe e eu realmente tento encaixar de uma forma que não tem jeito, assim, não tem negociação, sabe? Primeiro vem isso, depois, porque senão a gente vai sendo levado, levado, levado. É verdade. Até o Joel J, né? Que é um cara que eu escuto muito, não sei se você Não. um influencer também, eu gosto bastante dele. E ele fala, né? Saúde, família, trabalho. É a ordem cronológica dele. Sem saúde, você não cuida da sua família. É E no você não tem trabalho. um propósito por quem você vai fazer as coisas que você vai fazer no dia a dia, né? Então, eu acho bastante legal. Eu coloco Deus na frente. Eu acho que, em primeiro lugar, é Deus, mas, de novo, aqui é um ponto que a gente não vai entrar nesse âmbito agora aqui. Mas, enfim, isso é bem legal. É bacana. Obrigado aí por passar um pouco aí da tua, vou chamar aqui de intimidade, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe, né? Que por trás de escrever um livro, de dar aula, tem a dinâmica de uma família que tem várias outras coisas ali que vão acontecer, né? Filho se machuca, o outro tem prova, e aí você tá atrasado para uma reunião, mas a escola liga e você tem que ir lá na escola, e aí a gente tem que se desdobrar nesse meio todo, né? Então, não é só olhar o nosso rosto bonito aqui, né? Nosso rosto alegre aqui e achar que tudo é mil maravilhas, né? Tem as lutas do dia a dia. Dias de luta. Como dia... Pra ter vitória precisa ter luta, né? Isso Quem aí. não luta não sabe o que é ganhar, né? É isso aí. Não sabe o que é perder, mas não sabe o que é ganhar, que é muito melhor. Sim. E eu acho que a gente, mesmo quando perde, a gente aprende. Esse é o grande ponto, né? Claro. Olhando agora pra frente, né? Acho que a gente falou bastante pra trás. Eu já fiz uma pergunta pra você, né? A respeito de cultura da IA. Você até falou dos próximos 5 anos, mas eu quero falar um pouquinho de futuro de novo. Olhando IA, olhando dados ou dados analíticos, cultura data driven, mas eu quero que você foque um pouco mais na IA, porque eu acho que a IA talvez seja um ponto aqui importante, né? Nesse podcast que eu ouvi hoje que eu te falei, eles até comentaram, antigamente, quando você recebia um e-mail de uma empresa com o logo borrado, tal, ou com erro de português, você sabia que era um phishing, né? Que era algo malicioso, que era algo errado. E hoje com a IA, quando você recebe um negócio muito perfeito, um logo bonito, uma coisa bem escrita, você já fica, pô, será que é verdade? Será que é IA? Você fica, a gente mudou o paradigma, né? Quando era meio ruim, a gente achava, já sabia que era, agora quando é bom, você não sabe se é verdade ou se é IA. O que na IA mais te empolga olhando o futuro e o que mais te preocupa com visão de futuro olhando a IA? É, eu vou começar essa resposta, né? Eu agora, a minha primeira, meu primeiro slide da maioria das aulas é a imagem de dois quadros pintados. E aí, um foi a IA que fez e o outro foi um ser humano que fez. E aí eu escondo quem fez o quê e faço a pergunta para a turma, né? E aí, o que que vocês acham? Quem foi que pintou esse quadro aqui, humano ou a IA? Quem foi que pintou esse quadro aqui, humano ou a IA? E Flávio, tem sido assim, meio a meio, sabe? Uau. O pessoal tá errando muito. Porque, querendo ou não, hoje em dia a gente já não consegue mais, muitas vezes, diferenciar. É claro que quando você vê um gato dando salto mortal numa piscina, você fala, é IA, beleza. Mas vão existir muitos outros cenários aonde você não vai realmente saber a diferença. E aí a gente está decidindo com aquilo, a gente está utilizando aquilo para como uma verdade, né? A gente está dando a vida por aquilo ali. Então, eu vejo um futuro de, não de preocupação, mas eu vejo um futuro de consciência. E é por isso que a alfabetização em dados e IA, ela é importante. Porque, na verdade, para que a gente possa realmente se proteger, né, para não cair em nenhum tipo de, problema, né, maior ali, porque eu peguei o resultado e passei para frente sem ler, ou porque eu recebi aquilo ali e tomei uma decisão sem questionar.
Então, ao contrário, né, do que as pessoas falam, a IA vai substituir, é claro que existem processos que vão ser automatizados, né, e que a decisão vai ser automatizada por inteligência artificial. Só que esses processos, eles têm que ser o mais maduros possíveis e controlados por alguém. Semana passada eu postei um link no LinkedIn que fala sobre como a União Europeia está falando sobre fluência em IA. Então, é uma série de perguntas e respostas, e esse é um link para deixar depois, que é bem legal, falando o seguinte: alguém vai ser responsável por aquele resultado. Então, não pense que a IA vai trabalhar sozinha e vai decidir sozinha e vai, né? Quer dizer, mesmo os carros autônomos, né, já existe muita conversa para falar, e aí, se envolve num acidente, né? Quem é a Quem que é culpa? responsabilizado? Na área da saúde, né, nós estamos falando de vidas. Então, o quanto a gente deixa a IA decidir ou não, ou o quanto a gente insere aquilo no nosso dia a dia a ponto de habilitar uma tecnologia a tomar uma decisão que tá impactando vidas. Tem um professor que eu gosto muito, que é o professor Ricardo Capra, da PUC do Rio Grande do Sul. Ele escreveu um livro agora também, recentemente, chama Híbridos. E aí ele no livro dele, ele fala muito dessa preocupação, assim, as pessoas estão preparadas, elas estarão preparadas, elas querem estar preparadas. Então, por isso é que eu tenho dito que esse futuro, ele precisa ser de consciência, porque, de fato, as pessoas vão ter que conversar para decidir qual é a melhor forma de utilizar aquilo ali. Por quê? Que ajudou, né, na redução de tempo de execução de tarefa, ajuda a gente a escrever uma série de coisas que realmente no passado a gente levaria horas e horas e horas, revisa, analisa, né? Mas e aí? Isso vai ter uma consequência, e eu acho que a gente também não tem noção de todas as consequências que a gente vai ter a partir desse uso, né? Então, vamos continuar conversando. Boa. E a IA ajudou bastante, né? Agora acho que eu vou colocar um ponto que vai ter um monte de gente aí, inclusive acho que até a produção não vai entender. Mas ela poupa o tempo da gente ir na biblioteca e ficar procurando na Barça, né? A respeito de determinado assunto, né? Eu sou da época da É, Barça, tinha né, que ir gente? lá com a Então, folha de almaço, ficar nossa! pesquisando na Barça, achei. Só que não era copiar também, você tinha que ler e escrever com seus entendimentos, né? Então é algo que, inclusive, eu tô passando com meu filho, né? Meu filho tem 9 anos. E essa semana, inclusive, ele foi fazer uma das lições lá e a lição, não sei se era de geografia ou de história ou de ciências naturais, que tem uma matéria lá. Tava falando sobre aquela construção, sobre o Stonehenge lá de Londres, né? Aham. Do Reino Unido. E aí ele começou a pesquisar no chat GPT e aí eu passei do lado e vi que ele tava copiando. Eu falei, mas por que você tá copiando? Não, porque eu perguntei pro chat GPT, pedi umas coisas que ele me deu. Eu vou escrever o que ele falou. Não, não é pra você escrever. Lê o título do texto. Faça pesquisas e escreva o seu entendimento. Não é o entendimento. Isso aí não é o seu entendimento. Isso é o entendimento do chat GPT. Não é o seu. Aí ele já, 9 anos, né? Começa a chorar. Ah, porque eu não vou saber. Falei, lê, escreve o que você entendeu, filho. Falei, pra onde que fica? Ah, fica na Inglaterra. Então escreve, ó, fica na Inglaterra, foi construído com pedra. O que você tá entendendo? É isso que a professora pediu pra você escrever isso. Ela não pediu pra você escrever um texto do chat GPT. Senão ela tinha falado, ó, esse aqui é o texto, tá aqui e parabéns, todo mundo tirou 10. Então, é complicado, né? Porque a gente tem que saber de fato, até instruir os nossos filhos, né? E A esse é um ponto. utilizar. Senão as escolas vão ser escolas que a IA que está fazendo a prova, a IA que está estudando, a IA que está aprendendo, e os nossos filhos vão sendo meros copiadores. E esse é um ponto que eu acho que também dá uns 22 podcasts, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente que aprendeu na Barça, a gente também desenvolveu, né, conexões de algo que hoje, quando você lê, você fala, está errado. Agora, eles não, né? Qual que é esse nível, né, de crítica, de ler um texto e falar, nossa, isso aqui está errado, né? Não vou nem usar isso aqui para poder fazer o meu trabalho. Então, esse é um ponto que, né, vale para outros para frente. Lógico que vale. Tá pegando esse ponto que você tá falando aqui, né?
que eu vou falar a respeito do mundo corporativo, mas eu tenho certeza que o que você vai explicar aqui, e com certeza quem viver isso em empresas que vão passar por isso, vão tirar lições para a vida, eu não tenho dúvida disso, né? Mas o que você enxerga aí de tendência, ou você vê um movimento? Eu não vou nem falar só de grandes empresas, né? Apesar de você ter uma grande experiência em multinacionais, em grandes empresas, em corporações gigantescas, mas eu acho que deveria ser aplicado isso em qualquer nível de organização, que seja grande, médio, pequeno, startup. Mas o que você enxerga aí de alfabetização, de cultura, data literacy, que é uma das suas linhas de especialização? O que você enxerga isso? Como que você tem visto as empresas olhando nisso nos recortes aí de curto, médio e longo prazo? Então, eu tenho visto as empresas se movimentando para esse entendimento, né, de que não é só implantar a tecnologia, que a tecnologia por si só ela não resolve nada, né? Então, assim, eu entendo que é um movimento crescente. Ao mesmo tempo, é, é um movimento que demanda tempo das pessoas para se capacitarem, né? Quer dizer, eu estou lá com um problema em produção e eu tenho que resolver o problema, ou eu tenho uma reunião que eu tenho que participar e eu tenho um treinamento aqui, como ler gráficos. Muitas vezes a pessoa vai continuar, né, a vida dela ali de algo que está acontecendo no dia a dia e aquele treinamento vai ficar para depois. Uhum. Então, como que a gente organiza essa agenda para garantir, né, que de fato as pessoas vão parar e vão se capacitar e vão entender e vão testar e vão entender que funciona e aplicar, né, é um caminho que eh, ele, ele, ele já avançou para algumas empresas, mas outras eu ainda percebo, né, que o pessoal ainda está ali tentando lutar com a tecnologia, tentando fazer o dashboard, parará, parará. Então, assim, eu acredito muito que existe essa necessidade de formar multiplicadores, porque não é uma coisa que é igual eu falei, assim, primeiro que tem que ter um patrocínio da liderança forte, né? Porque senão a gente não consegue caminhar nesse sentido. E segundo, que é algo que, igual eu falei, nem sempre as pessoas querem, nem sempre as pessoas estão preparadas para isso, né? Então, essa cultura realmente ela só vai mudar quando a gente fizer, né, essa mudança de mentalidade, muitas vezes. Entendi. Quando você fala de pessoas querem, aí a gente tá falando mais do nível. E tô tentando captar um pouco do que você explicou, né? A gente tá falando mais de um C-level ali, de um board de essas pessoas que precisam comprar, ou você tá falando do nível mais operacional, só pra gente entender? Porque tem muitas. Vejo hoje que muitos gestores, muitos C-levels ainda também não tem essa cabeça voltada para isso. Mas tem alguns que têm, mas a empresa, de fato, muito dificilmente estará preparada. Até porque, na minha concepção, quando a gente fala de alfabetização, eu acho que esse é um problema crônico do Brasil. E eu não estou nem falando a nível de dados ou de IA, eu estou falando a nível de alfabetização geral. E com certeza isso se reflete nas corporações. Mas aonde que você entende que talvez seja mais complicado nos grandes níveis hierárquicos ou mais no nível operacional, onde que... É, é igual eu comentei, né, que todos os autores que eu me embasei, eles falam desse patrocínio da liderança e é da liderança maior. O programa, ele tem que ser dito como assim, olha, nós estamos gerando dados a todo instante, nós estamos consumindo dados a todo instante, a IA veio aí, todo mundo, vou usar o chat GPT, vou usar o Copilot, bloqueia uma plataforma, abre a outra, faz ela corporativa, o resultado, e o que eu entendo, né, que todo mundo quer gerar valor com isso. No final do dia, né, você quer ser mais produtivo, você quer ser mais rentável. Então, tudo isso só existe para ajudar a crescer. Então, se o patrocínio não vem realmente do C-level, do board, a gente vai ter mais dificuldade, porque às vezes a operação pode até ter um lá que é super empolgado e fala assim: nossa, olha que resultado legal que eu consegui aqui dessa máquina, né? Aí os outros vão olhar e falar: "Ó, não tem tempo para isso, não, eu vou continuar Vamos trabalhando. trabalhar, né? Isso, Vamos trabalhar, não vamos fazer isso aí não, pô. larga esse Trabalhar trem com pra lá.
Então, Flávio, assim, e por isso talvez, né, é um movimento que de fato ele não é rápido, e que a gente falou de cultura aqui, né, por isso, porque ele fala de mudança de práticas, né? Quer dizer, eu antes fazia isso de um jeito, eu levava os 20 dias, agora não, agora eu levo 2. E aí, esse tempo que sobrou, eu vou pensar em coisas novas, eu vou, né, entender qual é o resultado que eu obtive, qual é o valor que eu obtive. Então, eu acho que 2026, e aí você falou um negócio de tendência. Tem uma pesquisa que eu também posso deixar o link da BARC, que ela fez para 2026 agora, ela é super recente, com as prioridades das empresas pesquisadas, e se não me engano são 1.597 empresas, Europa, América do Norte, Ásia, não tem América do Sul, mas falando assim, qual é a sua prioridade em dados e inteligência artificial para 2026? A primeira prioridade é gerenciamento da qualidade de dados. Então, para mim, e eu passei a ouvir muito mais de governança de dados nesses últimos 2 anos do que eu nunca tinha ouvido antes, né? As áreas de governança, você pode falar isso melhor que eu, as ficava lá na escondidinho, um ou dois, né? Levantando a bandeira, falou, gente, por favor. E agora não, porque a turma entendeu o seguinte: sem isso não tem IA, porque a IA vai te dar um resultado errado, né? A nossa máxima lá, garbage in, garbage out, ela nunca foi tão verdadeira. Então, Já se os esteve tão em dados. evidência, né? Como Isso. hoje. Então, assim, das 5 primeiras prioridades, né, a qualidade de dados está lá em primeiro lugar, empatado com segurança e privacidade, que é um outro tópico, né, que tudo isso trouxe. É seguro, não é seguro. Aí, gente, só planilha de salário, só planilha de inteligência de mercado, precificação, né? Assim, a empresa bloqueia a IA. Então, a gente está vivendo um momento de movimento, né? E depois vem a cultura data-driven, vem a governança de dados IA e vem a alfabetização em dados IA. Então, assim, são temas que não é agente que é AI, né? IA agente, isso está lá mais para baixo. Porque pelo menos nessa pesquisa, e eu tenho usado muito ela nessas últimas semanas, justamente para falar o seguinte, gente, não empolga na implantação de algo sem olhar sua fundação, porque senão você vai afundar mesmo, Morona, né? literalmente. Morona. E aí, nossa, eu paguei milhões num projeto que não teve resultado, né? Esperava a entrega desse projeto daqui 3 meses, já passou 2 anos e não consegui gerar valor. Então, assim, é isso que eu tenho visto aí de tendência. É complicado, né? É algo bastante desafiador, de fato. Bom, eu queria fazer mais umas 30 perguntas aqui, mas a produção já me alertou aqui, ó. Vamos pro final aí, que senão a gente vai ter que pedir a pizza. Próximos passos, próximos projetos. O que a Priscila tem já preparado aí? Então, gente, 2026, primeira coisa, né? A segunda edição não, um segundo livro provavelmente vai vir por aí Uau, em algum momento, né? Porque a gente tem que começar agora para daqui 2 anos ele ser publicado. E eu quero investir muito nessa formação realmente de pessoas. Então, assim, eu tenho lançado algumas masterclass no sábado de manhã. Tive a primeira turma agora em janeiro, vou ter a segunda turma em abril. Porque, igual eu falei, assim, as pessoas vêm, elas participam e elas fazem muitos relatos de melhorias que elas podem fazer em relação a qualquer coisa do que a gente conversa ali durante esse tempo. Né, espero conseguir continuar contribuindo, né, com esse ambiente corporativo, que é igual eu falei, eu gosto muito, assim, eu aprendo muito. Eu acho que a gente estar num lugar e poder fazer essas contribuições, isso também é muito válido, né? O time, eu adoro a turma do meu time, eu acho que eles são super engajados, né, para fazer as coisas acontecerem. E é isso, assim, é continuar esse processo, né, de disseminação de conhecimento, que eu acho que é o que eu mais amo fazer, assim, é realmente falar, né, e debater, porque, de novo, eu dou aula para pessoas do Brasil todo, né, porque é remoto, das mais diversas indústrias,
E todo mundo tem os seus desafios, né? Quando a gente fala de governança de dados, por exemplo, você pega lá os 11 domínios, você fala, gente, não dá para implantar os 11 de uma vez. Então, assim, qual que é a sua prioridade em 2026? Ah, é segurança, é qualidade, é arquitetura. A mesma coisa é a fluência em dados, né? Aqui tem 13 competências. E eles falam, gente, eu não consigo, né, me especializar em tudo isso aqui ao mesmo tempo. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou estudar? Né? O que que eu vou fomentar dentro dos grupos, dentro das comunidades? Então, eu acho que esse ano é essa consolidação, né? A consolidação desse livro, a consolidação desse conhecimento e essa troca, né? Que eu acho que é fundamental. Uau, muito legal. E eu fiz uma pergunta aqui, e eu também escrevi ela aqui, conselhos, ou pelo menos um conselho, eu não vou falar mais de um, mas e quero entrar na área. Pô, sou jovem. Não, esse a gente já sabe que tem, ó, esse é caminho obrigatório. Mas tem algum conselho, Pri? Tem, não? Você tem um monte de conselho que eu sei. Mas que conselho você dá e você julga olhando o mercado, olhando a tendência, olhando a tua experiência para quem quer entrar na área de dados? O que que você falaria para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa, é até o último capítulo do livro mesmo, sem, que é entender o que que te dá vontade de fazer quando você lê. Porque eu falo assim, a gente tem vários perfis, né? A gente tem pessoas mais conectadas no negócio, a gente tem cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de dados. Agora, se você é da área de negócio e realmente quer melhorar, né, a sua capacidade ali de interagir com os dados, eu acho que a questão do data storytelling, né, que é contar histórias com os dados, continua válido, continua importante, né? Quer dizer, fazer boas perguntas, realmente saber questionar, saber entender. Como é difícil, Flávia, às vezes, definir um indicador, né? Assim, às vezes as pessoas levam ali tempo, né? Assim, é numerador e denominador. Não, mas peraí, eu quero excluir tal coisa, ou eu quero incluir tal grupo. Não, esse dado não ficou bom, não, vamos voltar. Então, assim, esse entendimento já é muito meio caminho andado para quem quer evoluir. Mas quem quer realmente trabalhar na área de dados, eu acho que vale dar uma lida, né, em todos os perfis disponíveis, porque às vezes a pessoa, assim, ela não quer realmente pôr a mão na massa, ela não quer, né, programar, ela não quer fazer nada com tecnologia. Não, peraí, tem um Data Product Owner aqui, o dono do produto de dados, que é aquela pessoa que entende muito, né, do que o negócio faz e, ao mesmo tempo, sabe entregar produtos que resolvem aquele problema. Então, eu começaria com os perfis, mais do que Python, R, né, Power BI, Copilot. Então, assim, tecnologia tem milhares de treinamentos disponíveis, né? Então, acho que é válido, mas tem isso, tem essas variações, né? Que no fim do dia as pessoas falam, é tudo cientista de dados? Não. É todas as plataformas são iguais? Não. Então tem essa. Pô, muito legal. Vou até aproveitar esse seu gancho para fazer um merchan antes da gente finalizar. Eu acho que você não sabia dessa, mas a 4MDG tem um braço educacional, chama MDM Academy. Então é um braço voltado para a gente justamente treinar, porque o dado mestre no final do dia ele tá composto dentro da governança de dados, tem um capítulo especial que são os dados mestres. E é onde a gente nasceu como especialista, e a gente tem esse braço educacional. E a gente lançou recentemente um teste de perfil em governança de dados. Então, você vai fazer o teste. Eu vou pedir para a produção aqui, o Danilão, a Amanda, também já aproveitar e agradecer eles dois aqui pelo pão de queijo, pelo café, pela experiência que eles proporcionaram para nós, né? Por esse ambiente aqui todo especialmente preparado com bastante carinho. Eles vão deixar também o link aí pro pessoal no podcast, aí depois eu vou te mandar também para você fazer, para você encaminhar para os teus para tua rede de contatos. E aí lá você vai descobrir exatamente aonde que você tem perfil para trabalhar, como engenheiro, como cientista ou na governança. Então ele é bem legal, ele é bem completo, dá um relatório bastante legal que você pode salvar em PDF para você. Então isso te ajuda também até, pô, quero ingressar na área. Faz o teste comportamental não, de perfil em GD e aí você vai descobrir
o que você tem ali. Então, é um caminho e, obviamente, como você também é uma professora, aqui a gente tem a MMDM Academy. Vou alinhar aqui com o Paulo Cordeiro, nosso CEO, nosso founder, não pôde estar aqui com a gente hoje. Beijo, Paulão. Espero que você esteja bem aí, tá tudo jóia. E obrigado pela oportunidade que você me deu aqui também de gravar com a Priscila. Então, eu espero também que um dia a gente possa contar aí com a tua expertise, para você poder gravar uma aula para nós, para poder fazer isso, para a gente continuar crescendo, evoluindo também na MDM Academy com esse vasto conhecimento que você tem. Então, agora, para a gente poder finalizar aqui, Priscila, mais uma vez, quero te agradecer de coração. Veio de Minas, voo atrasou. Agora vou te liberar aqui também para você poder curtir aí os seus dias de descanso, que são merecidos, são necessários, como você bem colocou aqui, eu concordo bastante com você. Obrigado por disponibilizar da tua agenda, do teu tempo. Espero que você desfrute não só da viagem, mas continue desfrutando da tua jornada, da tua vida pessoal. Que Deus continue abençoando todos os seus caminhos, que Ele continue te direcionando, e que você continue também seguindo aquilo que Ele tem para você e que o seu marido que está aqui com a gente, né, tá trabalhando também aqui enquanto nós não estamos trabalhando, né, nós estamos gravando. Achei o máximo esse que você falou do professor, né? Professor, você só dá aula ou você Eu trabalha? trabalho também. Então, nós não estamos trabalhando, nós estamos gravando um podcast, né, e ele está trabalhando. Então, quero agradecer pela presença de vocês. Últimas, quer deixar uma palavra pra gente de incentivo, de encorajamento, que não é fácil. Mas vamos lá, tá contigo a bola aí pra você. Então, Flávio, Paulo, obrigada pela participação, obrigada por esse tempo, obrigada, Lívia, por ter me indicado, né? Assim, nossa, muito legal. Quero deixar para vocês aqui Boa. também um presente, Uau. né? Que é o Fluência em Dados IIA. É E é nossa, hein? Uhul! isso aí. Depois Só ela vai deixar a agradecer. dedicatória aqui, Não, né? com certeza. Ah, então tá jóia. E falar, gente, que esse é um tema, assim, de todos nós, né? Então, o quanto a gente puder se unir, o quanto a gente puder realmente fazer parcerias, né? Eu tenho uma parceria importante com o pessoal da Date School também, que é outra escola de dados, né? Aí mais voltado para fluência mesmo. E é isso, né? Esse mercado, ele está em crescimento no Brasil, assim, principalmente. Então, a gente precisa de mais vozes aí ativas. Então, obrigada mais uma vez, né, por esse tempo e estou à disposição aí para os Oh, próximos. com certeza, vai ser um prazer e quero agradecer também todo mundo. Espero que vocês tenham desfrutado do nosso bate-papo aqui, bastante enriquecedor. Eu me enriqueceu muito, fiz muitas anotações, como vocês puderam ver aí, né, durante o programa aqui, durante o nosso bate-papo, mas com certeza essas anotações vão ser só a pontinha do iceberg, porque eu também preciso me aprofundar mais nisso aqui tudo pra gente melhorar, né? Acho que não só a nível profissional, mas a nível pessoal também, né? Muitas das coisas aqui, muitas dicas que você deu pra gente, de como inclusive a gente precisa se portar na vida pessoal para manter uma boa vida, mas também como a gente consegue conciliar isso com a nossa carreira, que é uma jornada bastante importante. Então, Pri, aproveitando que você deu esse livro para nós aqui, onde que eu posso encontrar esse livro? Pô, quero comprar, Flávia, esse livro, Priscila. Onde que eu acho esse livro? Como que eu procuro? Então, ele está nas maiores livrarias das grandes capitais, né? Então, lá em BH, aqui em São Paulo, Rio, Curitiba, e outras, e na Amazon, né? A gente encontra e alguns outros sites também. Legal. Mais um ponto, Pri. Como que as pessoas encontram a Priscila com esses sobrenomes bonitos, difíceis de escrever, de pronunciar? Onde Isso elas aí. encontram a Priscila? Então, no LinkedIn, gente, aí copia e cola o e-mail ou o nome, né, lá no LinkedIn. Eu tenho uma conta no Instagram onde eu falo muito sobre isso, sobre temas de dados, então vocês vão me encontrar lá também, é o pri.paulinelli, arroba pri.paulinelli. E acredito que sejam os dois principais canais hoje onde eu falo sobre esse tema. YouTube você tem? Não, hoje não. Eu tenho, mas ele ainda tá. Ele tem pouca coisa lá. No Instagram tem muita coisa, no LinkedIn tem muita coisa. Boa, tá bom. Maravilha, então. Obrigado. Obrigada.